feliz por estar aqui nessa noite, né? Novamente, já estive aqui outras vezes, né? Me sinto em casa, né? Pastor Hudson, os obreiros, irmã Sara, os demais irmãos. É uma satisfação poder estar aqui comungando da mesma fé, adorando o mesmo Deus e glorificando o nome do Senhor. Amém? E já quero aqui, não é? Trazer um abraço da minha esposa, Alessandra. Ela não pôde estar aqui nessa noite, né? Está acontecendo um amigo oculto, né? Dos jovens, e ela ficou para poder dar uma assistência, não é? Em nome de Jesus. Um abraço dos irmãos, né? Que têm se reunido conosco também em nome de Jesus. Sem demora, para a gente poder ganhar tempo aqui, abra comigo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 8, nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 8. Todos encontraram? Amém? Leiamos. Em todo tempo, não é? Aquela tradução ali é idêntica à minha aqui, não é? Vamos ler. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas ou as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vou repetir. Em todo tempo sejam alvas vossas roupas ou vestes, e nunca falte o azeite, não é? O óleo sobre a tua cabeça. Ainda um instante, feche teus olhos, não é? Vamos levar a Deus uma palavra de oração nessa hora. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, meu Deus, por esse tempo que o Senhor está nos proporcionando aqui agora, de estar com os irmãos, com essa congregação, com essa igreja, com o teu povo aqui reunido, meu Pai, que daqui a pouco vai celebrar a Ti, meu Deus, a mesa, ó Deus, que vai compartilhar, meu Pai, do Teu corpo, do Teu sangue, ó Deus, que vai estar, meu Deus, ceando, meu Pai, diante do Senhor, porque um dia o Senhor nos elegeu, um dia o Senhor nos escolheu, um dia o Senhor nos deu, meu Pai, essa capacidade, meu Deus, de estar diante de Ti e poder participar da Tua mesa. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu esforço, sacrifício, pelo Teu sangue derramado, vertido no madeiro, meu Deus, e que nos reconciliou, meu Pai, com Deus. Muito obrigado, meu Pai. Não temos palavras, Senhor, para descrever, ó Pai, a alegria do nosso coração, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Muito obrigado. Fala conosco nessa noite, através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos, se pode, tome seu assento. Irmãos, em todo tempo sejam alva a vossa veste, a vossa roupa, não é? E nunca falte o azeite sobre a vossa cabeça, não é? Analisando o contexto aqui dessa passagem de Eclesiastes, a qual Salomão ele escreveu, não é? Nós encontramos aqui algo que eu entendo muito valioso, muito importante para a minha vida e para a sua vida, em especial na oportunidade, né, como essa, a ceia do Senhor, não é? Deus sempre fala através da sua palavra, mas existem algumas joias, né, preciosas que Deus ele traz a revelação no nosso coração. Aqui eu tenho alguns conselhos, não é, que o autor descreve, ele traz aqui no seu livro, onde ele vai tratar, ele vai falar a respeito da vida, não é, o real sentido da vida. Salomão foi um homem que ele viveu todo tipo de experiência na sua época, foi uma pessoa muito abençoada por Deus, não é? Ou seja, ele tinha a capacidade de descrever e narrar
tudo isso que nós encontramos, né, nos seus 3 livros, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão, ele tem ali um relato que traz um entendimento ao nosso coração, que nos motiva a continuar firmes na presença do Senhor, amém? Continuar firme, olhando para o alvo, para cima, para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus, porque é de lá que vem a nossa bênção, é de lá que vem a nossa vitória. E aqui, dentro dessa passagem, não é? Ele nos sugere algo que eu acho muito interessante, importante, aqui nessa noite, não é, que eu quero trazer e compartilhar com os irmãos, não é? Dentro da cultura judaica aqui, a orientação que ele vai dar, a orientação que ele vai falar, é de suma importância, não apenas somente para a época, mas para nós ainda hoje, enquanto cristãos, servos do Senhor, não é? Que um dia tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas na oportunidade aqui, quando a primeira frase, né, podemos classificar a parte A do versículo, ele diz assim: em todo tempo. Olha só, em algumas traduções, em algumas versões, vai dizer sempre. Amém? Em todo tempo. Irmãos, nós estamos por findar 2023, estamos a menos de 36 horas, não é, para o ano de 2024. E eu não sei como foi, como tem sido, e ainda muita coisa para acontecer, não é? Mas enfim, como tem sido o seu tempo dispensado na presença de Deus? O que você tem feito? Como que foi o 2023? Quanta coisa boa aconteceu, mas quantas coisas tristes e ruins. Eu estava ouvindo o relato do Fausto aqui, né, descrevendo uma situação que ele viveu, presenciou, não é? Mas é a vida. Nós passamos, né, pelos percalços, pelos altos e baixos, e são esses altos e baixos que vão nos solidificar, que vão nos preparar cada dia mais e mais para viver a vida. Salomão, ele, como eu falei, ele viveu todo tipo de experiência, assim, né? Escreveu aproximadamente 3.000 provérbios, né? Ditos populares. Ele teve aproximadamente 1.000 mulheres, né? As suas concubinas, as suas esposas. E a Bíblia vai dizer que debaixo do sol ele experimentou tudo aquilo que o trabalho, a labuta, né? Ou seja, das suas mãos poderia oferecer, né? Mas tudo isso ele chegou ao entendimento que era vaidade. Vaidade, vaidade, diz o pregador, diz esse grande homem, que as coisas da vida são passageiras, mas o que realmente vai ficar para mim e para você aqui nessa noite, dentro dessa palavra, é o seu entendimento de que nós precisamos, de fato, de verdade, nos comprometermos com o Senhor. O real sentido da vida, para mim e para você aqui nessa noite, é entregar a nossa vida nas mãos desse Deus. É caminhar na presença dEle e obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. E ele fala em todo tempo. Isso foi para aqueles que vieram antes de nós, para gerações da antiguidade, e vale até hoje no nosso meio. Em todo tempo. Como que você tem dispensado o seu dia a dia? Como que você tem servido ao Senhor? Como que você viveu 2023? As suas expectativas, elas foram alcançadas? Eu não sei, responda para você mesmo. Como que você chegou até esse momento? Como que está o seu coração aqui nessa noite? Como é que você se encontra nesse ambiente, nesse lugar? Será que existe algum tipo de frustração no seu coração?
Ah, mas eu orei, eu pedi, e as coisas não funcionaram, não aconteceram para mim da forma que eu esperava, que eu imaginava. Mas isso não foi motivo para te parar, para te impedir de você estar aqui nessa noite louvando, adorando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Faz tempo que eu não prego no microfone, não é? Deus, faz tempo. Nós temos compartilhado da mesa. O Senhor tem nos trazido, né, um tempo assim oportuno, né, de nos reunirmos em mesa. Mais para frente, né, se o Espírito Santo, o Senhor nos permitir, nós vamos compartilhar dessa questão. Mas assim, tem sido um tempo de Deus. Mas independentemente de estar com o microfone na mão ou falando, é tempo de você adorar. É tempo de você engrandecer o nome do Senhor. Não depende da circunstância. Não depende de quem quer. Depende se o Senhor olhar para você e achar um coração puro. Um coração que de fato, de verdade, quer servir a Ele. Mas depende do seu tempo. Mas eu só vou na igreja no dia da ceia. Só vou na igreja no dia de domingo. Se tiver um tempinho na minha agenda, né, no meu trabalho, nas minhas atividades cotidianas, aí eu vou servir a Deus. Eu ouvi isso esse ano. Meu Deus. Se eu tiver um tempinho, pastor, eu vou lá. Deus é Senhor do tempo. Conforme o Fausto falou, quantas vidas iniciaram 2023 e não chegaram até esse momento? Dedicaram seu tempo para muitas coisas, menos servir ao Senhor, andar na presença dEle, obedecer às leis, os estatutos, preceitos, mandamentos, e viveram na sua vã maneira de ser. Se distanciaram de Deus. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que ainda que um número pequeno aqui nessa noite, mas existem pessoas que de fato querem se comprometer com esse Deus, como foi com Salomão no passado. Deus, Ele olha do céu nessa noite e está procurando um homem. Deus está procurando uma mulher que de fato, de verdade, queira dispensar o tempo da sua vida na presença dEle. Irmão, céus e terras passarão, mas a palavra de Deus, essa permanecerá eternamente. Amém? E o melhor tempo que você tem nessa vida é dedicar ele ao Senhor. A Ele. Você simplesmente só vai estar devolvendo a Ele aquilo que Ele fez por você. Ele te trouxe a existência. Ele te trouxe a existência. Lá no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia, Ele sabia quem você era, Ele sabia do seu nome, sabia que nessa noite você estaria aqui para participar desse banquete, dessa mesa, para a glória do nome dEle. Então, primeira coisa que eu aprendo aqui em todo o tempo, sempre. Mas muitos foram baixa, muitos desanimaram, muitos enfraqueceram na fé, muitos esfriaram, muitos já não estão mais no nosso meio, mas você está. Pela misericórdia e pela glória do nome do Senhor você está. Sabe quando que você conhece um apóstolo, um discípulo de Cristo? Quando você olha ao redor assim e você vê que muitos já não são, mas pela misericórdia de Deus, você está de pé, irmão. Não é porque você é melhor, ninguém é melhor do que ninguém, mas é porque a misericórdia do Senhor, ela se reflete sobre a sua vida. Amém? Em todo tempo, sirva a Deus, ame as pessoas, abrace mais, perdoe mais, em todo tempo, né? Seja uma pessoa que dedique a sua vida para a sua família, para ser melhor, né? Ou seja, uma versão atualizada, uma versão melhorada de você mesmo. Não depende do outro, irmão, só depende de você. O poder de decisão está nas suas mãos, nas mãos de mais ninguém. Então seja um cristão autêntico e verdadeiro. Luta, irmão, está aí. Cada um tem
a sua vida, cada um tem os seus problemas, e não vai deixar de ter luta, não vai deixar de ter problema, não vai deixar de ser deserto, mas com Deus nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Segundo ponto aqui nessa noite, não é? Em todo tempo, seja o que? Branca as vossas vestes, as vossas roupas, irmãos. Olha só, lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, tem um contexto ali que traz uma parábola, onde Jesus, não é? Ele fala acerca do reino de Deus, sendo comparado, né, com o reino de Deus que ele estava anunciando. E na oportunidade, na ocasião, a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele homem, né, aquela pessoa, ele mandou que eles fossem convidar as pessoas para um banquete que iria acontecer. Mas as pessoas começaram a dar ouvido, mas não entenderam quem que estava falando e do que estava sendo tratado. Muitos são convidados a vir para a presença de Deus. Muitos são convidados a conhecer o reino de Deus, não é? Às vezes a gente só ouve falar, mas o reino de Deus está dentro de nós, irmãos. A palavra do Senhor fala que quando nós cremos de fato, de verdade, no Senhor, entregamos a nossa vida nas mãos dEle, do nosso interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. É o reino de Deus, que muitas das vezes fica oculto, em segredo dentro de nós. Mas esse reino de Deus, ele precisa ser demonstrado. Ele precisa ser praticado. Ele precisa ser, né, ou seja, anunciado. Por isso que os evangelhos são boas novas do reino de Deus. Porque o povo só ouvia coisas ruins. E é isso que Deus faz na vida da pessoa que de fato, de verdade, quer ter uma mudança, uma experiência genuína com o Senhor. Ou seja, boas novas. Mas qual é a boa nova? A boa nova é que esse homem, ele mandou convidar. E os primeiros convidados rejeitaram. Não quiseram se aproximar, não quiseram conhecer, não quiseram saber. É isso que a palavra de Deus fala. Só que tem uma coisa. No meio daquela situação, foi deparado ali com algumas pessoas que se encontravam naquele ambiente, naquele lugar, e que não estavam com as vestes adequadas. Olha só. 2023 está indo embora. E como é que estão as suas vestes diante de Deus? Como é que está a sua roupa, irmão? Como é que está a sua vida diante do Senhor nessa hora? Eu estava vindo para cá e estava vendo o trânsito, né, na BR 116, 262, e o pessoal chega nesse momento, né, do ano, as pessoas vão em direção à praia, não é? Para passar a virada de ano novo. Eu já passei as 4, 5 vezes mais ou menos virada de ano novo, quando eu não conhecia Jesus, não é? Mas assim, e lá você se depara com todo tipo de situação, não é assim? As pessoas com as suas crendices, com as suas religiões, cada um ali adorando o seu Deus, na beirada da praia, fazendo o seu sacrifício, a sua oferenda, vivendo a sua religiosidade. Mas quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci o amor de Deus na minha vida, o Senhor mudou a chave. Porque eu passei a compreender que as primeiras horas, um ciclo está se fechando, está encerrando, vai começar um novo ciclo. E eu preciso entender que as primeiras horas desse tempo, desse período, eu preciso dispensar o meu Deus. Eu preciso estar em conformidade com aquilo que é a vontade do Senhor para a minha vida.
Por quê? Eu vou depender e precisar dele o resto do ano inteiro. 365, não é? Se for bissexto, 366, mas independente, eu preciso da presença dele comigo. E como é que está a minha veste? Como é que está a sua veste? E as pessoas compram, não é, roupa branca, não é assim? Para ir lá. E tem um espírito, né, da Iemanjá, rainha do mar, que as pessoas levam lá nesse período, né, e fazem as suas oferendas lá. E para algumas religiões é dito como, né, algo normal, natural. Mas nós entendemos, irmãos, que o nosso sacrifício de adoração precisa ser somente a Deus, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que de fato mudou a nossa história. Então eu entendo que a minha veste não precisa estar branca para os outros verem, né? Ou seja, aquilo que me cobre, aquilo que me veste, porque muitas das vezes isso é capa. Tem muita gente vivendo de capa, não é? Mas e como é que está o interior? Sepulcro caiado. Ou seja, em todo tempo sejam alvas, sejam brancas as vossas vestes. Mas essa veste, ela precisa demonstrar quem você é de fato, de verdade, não para os outros verem, mas para o Senhor. Você precisa estar branco, você precisa estar transparente diante de Deus. Às vezes a gente quer demonstrar, né, para as pessoas, para a sociedade, algo que nós não somos. E para Deus a gente se esconde. Ah, eu vou passar a virada de ano novo na praia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou correr atrás dos meus sonhos, dos meus ideais, das minhas expectativas, mas você não tem o entendimento de que você nasceu para adorar esse Deus. Você nasceu para glorificar o nome dele. Então, não desvirtue a sua adoração daquele que é digno e merecedor. Amém? Outro ponto. Nunca deixe de ungir a tua cabeça. A unção na Bíblia, irmãos, não é? Ela é feita quando alguém vai ser ungido como rei. Lembra quando Samuel foi na casa de Jessé? Saul estava no trono, mas Deus já havia rejeitado e Deus já havia escolhido o outro para assumir o trono dele na nação. Ou seja, aí naquele momento ali, quando ele viu todos os filhos de Jessé, ainda faltava um que estava lá atrás, escondido no meio das malhadas, das ovelhas. E ele mandou, não, eu quero que esteja aqui todos. E quando ele se apresentou, e depois de ter visto muitas pessoas, os filhos de Jessé, talvez em determinados momentos ele achou que era esse porte atlético, físico, né? 2 metros de altura, como se diz, né? Malhado, aquela coisa toda. Não é. O Espírito Santo mostra, o Espírito Santo revela. Ah, esse, talvez seja esse. Não, esse também não é. Ué, Senhor, o Senhor mandou para mim vir aqui na casa de Jessé. Eu estou aqui. E agora o Senhor está falando que não é. Não é, porque tem uma coisa, Samuel. Eu não olho como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o interior. E para alguém ser ungido, na oportunidade, até hoje, quando os pastores vão ser consagrados, né, acontece a unção com o óleo ali, o azeite, ou seja, essa situação. Mas Deus já tinha ungido Davi. Davi já havia sido ungido pelo Senhor. E num dos seus salmos ele diz: olha, achei Davi segundo meu coração, ungi ele com meu óleo de alegria. Achei alguém que de fato, de verdade, ainda que no meio das suas imperfeições, das suas práticas erradas, eu sei que ele tem um coração segundo meu coração. E eu vou ungir ele porque eu tenho um propósito na vida dele. Deus tem um propósito na vida de cada um dos irmãos que estão presentes aqui nessa noite. E você não vai ser ungido pelas mãos humanas, não. Deus vai ungir você. Aleluia. A marca dele, o registro dele, a patente dele vai ser algo visível e notório na sua vida. Amém?
Ou seja, nunca deixe de ungir. Essa unção, irmãos, é a prática cotidiana do nosso evangelho, da nossa religiosidade no dia a dia. Não apenas simplesmente no dia da ceia, não apenas simplesmente no domingo. Aí eu falto na escola dominical, eu não venho nas reuniões, né? Eu não sei se a igreja, o pastor está precisando de ajuda, né? Ou seja, unja sempre a sua cabeça com a direção de Deus certa que Ele tem para você. Ou seja, não fica parado olhando a banda passar, não. Você já foi ungido e escolhido por Deus para essa hora. Você não está aqui por acaso. Você não veio a esse ambiente, esse lugar, sem um sentido, sem um significado. Você está aqui porque a presença de Deus te atrai nesse ambiente. Amém? Então unja sempre. Nunca falte essa unção sobre a sua vida. Tenha uma mente renovada, avivada, abençoada, sacudida e transbordante na presença de Deus, irmão. Ah, mas está difícil. Meu irmão, se você for parar para dar ouvido às vozes, aquilo que o mundo está vivendo e atravessando, você não vai sair do lugar. Mas você tem que ouvir a voz de Deus. E às vezes Deus está falando, Deus está gritando, mas você não está deixando ser trabalhado por Ele. E aí você está perdendo tempo. Ao invés de ganhar tempo, você está perdendo tempo, né? Ou seja, com coisas que não faz sentido, que não é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Outro ponto. Com óleo santo. Com óleo santo. Lá no livro de Mateus também, no capítulo 25, ali fala a parábola das 10 virgens. Parábola das 10 virgens. E nessa parábola, a palavra do Senhor vai narrar, vai descrever ali um fato que aconteceu. Que todas elas eram virgens, todas elas estavam preparadas, né, aparentemente, esperando o esposo, esperando o marido. Mas para isso acontecer, tem um tempo determinado, tem um tempo certo, aonde aconteceu aquele momento, e foi quando de repente alguém no meio da multidão gritou: olha, o noivo vem aí, e já aproximava meia-noite. Ao findar de um tempo, um período, iria se iniciar um novo tempo. Sabe o que eu aprendo aqui que Deus está falando? Como é que está a sua vida com Deus? Ah, mas Deus falhou comigo, eu tenho minhas dúvidas. Ah, mas eu pedi, Ele não atendeu. Espera aí, você, né? Você é daquele tipo que só vem na presença de Deus para receber? Você não vem para doar? Será que Davi, ele fala no seu salmo: como eu darei ao Senhor alguma coisa que não me custe algo? O que eu vou fazer para Deus que não me custe alguma coisa? Ou seja, seu tempo, a sua vida é preciosa para Jesus. Mas o diferencial é como que você está usando o seu tempo e a sua vida. E como que você tem ungido, o que você tem feito por você mesmo. Meu irmão, ninguém vai poder fazer por você aquilo que está na sua mão, não. É você que vai ter que tomar as decisões certas. Deus já mostrou, Deus já falou, Deus já orientou, e você está batendo cabeça, você está errando em coisas, detalhes que já era para você ter passado de fase. E Deus está falando, e Deus está orientando. Ou seja, e as 10 virgens, elas estavam ali, aparentemente preparadas. Mas, de repente, 5 nécias, 5 pessoas, né, mulheres ali, que estavam despreparadas, foram pegas de surpresas. E aí, irmão? Jesus está às portas, Jesus está voltando. Pode ser antes desse culto terminar, pode ser antes do ano terminar. Eu não sei quando vai ser, ninguém sabe, na terra, né, no céu os anjos, o inferno não sabe, ninguém sabe, a não ser o Pai.
nem mesmo filho. Agora, não seja pego de surpresa, irmãos. Quantas pessoas, volto lá na parte que eu disse, quantas pessoas vão iniciar o ano de 2024 distante de Deus? A pessoa quando não tinha nada, pastor, estava lá nos cultos, na madrugada, estava na oração, estava lá, né, ou seja, na reunião, estava no estudo bíblico, estava na escola dominical, aí foi só a coisa dar uma melhoradinha, ele vazou fora, sumiu. Aí é que está o perigo, aí é que mora o perigo. Por quê? A gente não sabe, eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 20 minutos, não é? E as pessoas vivem como se não fosse morrer, como se fossem, né, aquele filme, o Highlander, né, fossem viver eternamente. Mas você precisa saber, irmão, que Deus está voltando. E um dia nós vamos ter que prestar conta para esse Deus. A orientação que Salomão está dando aqui é essa: em todo tempo, 24 horas, todo dia, toda hora, toda semana, todo mês, entra ano, sai ano, em todo tempo, sejam alvas, sejam brancas a vossa veste, seja branco o seu testemunho, para as pessoas que estão ao seu redor, que querem ver em você algo diferente, porque elas só vão querer experimentar aquilo que você experimentou e mudou a sua vida, a partir do momento que verdadeiramente as suas vestes forem transparentes. Enquanto tiver algum tipo de mancha, de mácula, não vai dar não. No céu não entra pecado. Ou seja, então começa a colocar a sua casa em ordem. Começa a colocar a sua vida na presença de Deus. Porque essas mulheres foram pegas de surpresa, e elas não tinham azeite, não tinham lamparina, elas estavam faltando, né? Ou seja, aquilo que era mais primordial, a essência do Espírito Santo na vida delas. Sabe esse brilho que reluz sobre o seu rosto? Esse brilho não é seu, ele é de Jesus. Só há graça na nossa vida, irmãos, porque Ele está em nós. Amém? Se Jesus sair da nossa vida, desastre total, perga. Nós não somos nada sem Ele, sem a luz, o brilho do Espírito Santo, sem a unção que faz a diferença nas nossas vidas. Então, se você tem se dedicado até aqui, dedique-se mais. Se você tem se esforçado até hoje, esforce um pouco mais. Se você tem lutado contra a sua carne, lute um pouco mais. Se você tem se esforçado para poder obedecer à vontade do Senhor, se esforce mais, porque vai chegar o tempo da recompensa. Amém? Chegará o tempo da recompensa. Nada disso vai ser em vão. E se você é prudente, como aquelas jovens foram prudentes, ao soar da última trombeta, ou seja, no tempo definido por Deus, na hora certa, Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar. Você não vai ficar enganado, você não vai ficar desesperado como o mundo está vivendo aí fora. O mundo está de mal a pior. Só a graça e a misericórdia do Senhor. Ainda existe refúgio na presença de Deus. Na presença de Deus há gozo, paz, alegria no Espírito. Na presença de Deus a palavra de vida eterna. Nesse lugar aqui, você está no lugar secreto de Deus. A sombra do Altíssimo, a sombra do esconderijo daquele que pode resolver todos os problemas da sua vida. Você não vai ter que ficar correndo atrás de político, você não vai ter que ficar correndo de pessoas influentes. O seu negócio é com Deus, o seu negócio é com Ele. Ele pode fazer toda a diferença na sua vida no ano de 2024, se você de fato e de verdade deixar o controle, a direção da sua vida nas mãos dele. Quantos estão entendendo aqui? Glória a Deus. Feche teus olhos aí, eu não vou mais, já estou parando aqui.
Amém, irmão? Em todo tempo, sejam alvo branco a vossa veste, a vossa roupa. E nunca falte o azeite, a unção, a graça, o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Porque é dessa forma que as portas vão se abrir. É dessa forma que os demônios vão bater em retirada. É dessa maneira que a misericórdia do Senhor, ela vai se renovar na sua vida todos os dias, manhã após manhã. No ano de 2024, Deus tem muita bênção para entregar nas suas mãos. Mas você precisa ser resiliente, você precisa ser constante, né? Talvez se você tem sido inconstante até aqui, está na hora de você buscar o ajuste, está na hora de você colocar a sua casa em ordem. Essa palavra de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Deus não desistiu de você. Deus te ama. E Ele quer ver você no melhor lugar. Sabe aonde que é o melhor lugar? Do lado dele, andando com ele, na presença dele, adorando o nome dele, glorificando ele pelas coisas boas, pelas coisas ruins que ele permitiu acontecer na sua vida, porque ele sabe o que é melhor para nós, irmão. Amém? Ele sabe o que é melhor. Nós não sabemos enxergar um palmo diante do nosso nariz, e Ele já vê o futuro. Ele já está com tudo pronto lá na frente. Amém? Então, em nome de Jesus, feche seus olhos. Eu quero orar, ainda fazer uma oração, eu encerro aqui. Feche seus olhos aí. Quero orar pela sua vida nessa noite. Deus me trouxe aqui para deixar essa palavra para você em todo tempo, né? Eu achava que servir a Deus era, né, só ir na domingueira, só ir no dia da ceia lá, né? E para ceiar também você tem que ser batizado, você tem que se entregar, confessar Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. Você tem que ter uma intimidade com esse Deus, irmão. Você tem que ter comunhão com esse Deus. Se você quer ver as coisas acontecer na sua vida, você precisa tomar um posicionamento. Você precisa começar a fazer aquilo que ninguém está fazendo. Porque às vezes você olha para a vida do seu irmão e você vê o Senhor exaltando, o Senhor abençoando, e às vezes você não tem pago o preço que aquela pessoa está pagando. Você não sabe como tem sido os dias, né? Ou seja, de sofrimento, de angústia, o choro, as lágrimas, as noites em branco que aquela pessoa passou para ela estar ou chegar onde ela chegou. Então, começa a criar um ambiente, uma atmosfera de intimidade com esse Deus, para você ver a diferença que Ele vai começar a fazer na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer essa oração nessa noite, colocando nas tuas mãos os irmãos que estão presentes aqui e ouviram essa mensagem, essa palavra. Os irmãos que estão em casa, nas redes sociais também. Meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja alcançando cada coração nessa hora. Cada ouvido, meu Pai, que ouve a minha voz, a voz do teu Espírito nessa noite. Meu Deus, que seja abençoado nesse momento. Meu Deus, que eles venham entender que em todo tempo, meu Deus, não é 12 horas. Se o dia tem 24, é 24 horas, meu Pai, em todo tempo, meu Pai. Os teus filhos precisam entender que a vida deles é para exaltar e glorificar o teu santo nome. Meu Deus, que eles sejam profetas, que eles sejam boca de Deus, que eles sejam instrumento, que eles sejam capacitados, meu Pai, para glorificar o teu nome, meu Deus, e para atrair outras pessoas também, meu Pai, para conhecerem esse Deus que mudou a história de vida dessas pessoas. Ó Deus, eu abençoo teus filhos nessa noite, meu Pai, que entenderam, meu Deus, que o Senhor é um Deus presente. O Senhor não é um Deus ausente. O que nos faz mal não é a presença do inimigo, mas é a tua ausência na nossa vida. Então que em todo tempo nunca falte, meu Pai, as nossas vestes brancas, nunca falte o teu azeite, a unção do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um dos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe nessa hora cada irmão, em nome de Jesus. Amém? Eu volto a palavra, o pastor. Tua graça nunca falha.